Tia Adri, Momento Psicopedagogia. Dificuldades de aprendizagem. O termo dificuldades de aprendizagem está focado no indivíduo que não responde ao desenvolvimento que se poderia supor e esperar do seu potencial intelectual e, por essa circunstância específica e cognitiva da aprendizagem, ele tende a apresentar desempenhos abaixo do esperado. Segundo Kellogg, não se consegue ainda, na área do ensino, um consenso na definição das dificuldades de aprendizagem, porque elas têm emergido mais de pressões e de necessidades sociais e políticas do que de pressupostos empíricos, ou seja, que designa o conhecimento adquirido através da prática e científicos. Boss e Vaughan sustentam que, apesar de que muitas crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem evidenciam uma competência social inadequada, ainda hoje não surgiu uma identificação psicopedagógica no sentido científico que esteja em comum acordo com os critérios médicos psicopedagógicos relacionados com o potencial dinâmico de aprendizagem e com o comportamento social. Por falta dessas teorias, os alunos são, muitas vezes, diagnosticados por pediatras, neurologistas ou psiquiatras, pois a dificuldade de aprendizagem refere-se a um grupo de desordens manifestas por dificuldades significativas na hora de utilizar e fazer a compreensão da audição, da fala, leitura, escrita e do raciocínio lógico. Vale lembrar que a pessoa que apresenta qualquer tipo de dificuldades de aprendizagem não é deficiente. É uma pessoa normal que, num determinado momento, mostrou não compreender determinadas coisas, porém, pode compreender em qualquer outro momento. No entanto, para melhor compreensão das principais causas das dificuldades de aprendizagem, Fonseca realizou um agrupamento dessas causas com base nos critérios. Emocional. A criança manifesta sinais de ansiedade, agressividade, tensão, regressão, narcisismo e negativismo. A incerteza do eu tende a criar nesta criança uma subvalorização perigosa, normalmente associada com autossubestimação e fragilidade do autoconceito. A criança emocionalmente desajustada tende a obter fracos resultados escolares e, na medida em que os problemas emocionais desintegram o comportamento, consequentemente cairá o potencial de aprendizagem. São importantes o encorajamento, a estimulação da iniciativa e o reforço positivo. Familiar. Os sentimentos que os pais têm em relação à criança durante os anos anteriores à escola são de fundamental importância para o desenvolvimento posterior da criança e para a sua aprendizagem escolar. Alunos não amados tendem a não ter confiança em si mesmos e nos outros e desenvolvem comportamentos agressivos. Podem apresentar pouco entusiasmo com as atividades escolares, desinteresse e revolta. A rivalidade entre irmãos também é prejudicial, surgindo um sentimento de intolerância. Os problemas socioeconômicos dos pais, a falta de alimentação adequada, cuidados de higiene e saúde interferem também no rendimento escolar. Cultural. Os hábitos de estudo e a valorização da escola são passados pela tradição cultural de cada família. Dependendo do grau de importância que se dá à escola, maior será o empenho da criança em estudar. Psicomotora.
As atividades motoras desempenham na criança um papel importantíssimo em muitas de suas primeiras iniciativas intelectuais. Quando a criança inicia na escola uma aprendizagem formal, os déficits psicomotores ficam mais claramente caracterizados. Aparecem transtornos na área do ritmo, atenção, comportamento, esquema corporal, orientação espacial e temporal, lateralidade e maturação. Esse aluno necessita de auxílio constante do professor, uma maior estimulação. Precisa adquirir confiança em si mesmo e melhor conhecimento de suas possibilidades e limites, condições necessárias para um bom relacionamento com o meio em que vive. Cognitiva. As letras e as palavras impressas são interiorizadas a partir de aquisições cognitivas básicas que, em muitas crianças que encontram obstáculos para a aprendizagem, estão fragilmente consolidadas e estruturadas. A criança tem um nível de maturidade inferior ao normal. É mais lenta, podendo ter uma defasagem de 1, 2 até 3 anos em relação às outras crianças. Tem dificuldade no raciocínio matemático e pouca capacidade de abstração. É tensa e ansiosa. As capacidades cognitivas, atenção, percepção, emoção, memória, linguística, são básicas e essenciais para que uma criança aprenda a ler e escrever rápida e facilmente. Quando uma criança não lê ou lê mal, ela não falha só na leitura. Antes, compromete todo o seu aproveitamento escolar e, consequentemente, toda a sua adaptação psicossocial. A origem das dificuldades ou problemas de aprendizagem não se relaciona apenas à estrutura individual da criança, mas também à estrutura familiar a que a criança está vinculada. As dificuldades de aprendizagem estariam relacionadas às seguintes causas: causas externas à estrutura familiar e individual originariam o problema de aprendizagem reativo, o qual afeta o aprender, mas não aprisiona a inteligência e, geralmente, surge de confronto entre o aluno e a instituição. Causas internas à estrutura familiar e individual originariam o problema considerado como sintoma e inibição, afetando a dinâmica de articulações necessárias entre o organismo, corpo, inteligência e desejo, causando o desejo inconsciente de não conhecer e, portanto, de não aprender. Modalidades de pensamento derivados de uma estrutura psicótica, as quais ocorrem em menor número de casos. Em resumo, as dificuldades de aprendizagem consistem em problemas acadêmicos que alguns alunos enfrentam, como, por exemplo, alunos repetentes. A expectativa de aprendizagem em longo prazo, resultando no não acompanhamento regular do processo escolar. E a aprendizagem da escrita implica em uma história no interior do desenvolvimento individual iniciado pela criança, muito antes da primeira vez em que o professor coloca um lápis em sua mão e mostra como formar letras. Vygotsky, 1988. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações, compartilhe e deixe o seu like.